Invariavelmente, os homens tendem a nutrir uma dependência de outros homens. Os homens tendem a nutrir uma dependência de outros homens e não de Deus. A carência mundial, o vazio que está em todas as sociedades mundiais, que é intrínseca, inerente, oriunda, peculiar do homem caído, é o que o atrai para a igreja. Então veja só, esses homens quando vêm, fazem uma aliança inicial com outros homens. Na verdade, quando eles vêm à igreja, eles não estão carentes de Deus ou do Evangelho. Eles não foram atraídos por causa da pessoa e obra de Deus, ou por causa da proclamação do Evangelho. Na verdade, esses homens não entenderam a sua depravação, que é oriunda do pecado. Eles não vieram por causa da sua necessidade de salvação. Eles não entenderam o perigo que eles se encontram. Eles não entenderam, eles não conhecem a sua própria depravação e pecaminosidade. Eles não foram atraídos pelo câncer que possuem, pela necessidade de um Salvador. Eles não entenderam ainda a sua depravação e a sua necessidade de graça, redenção e da expiação, e a sua necessidade de um Salvador, a saber, o Filho de Deus. Por isso, quando elas vêm, elas se apegam às pessoas. Elas se tornam dependentes de pessoas. Elas fazem uma aliança com pessoas e não com Cristo. É um fenômeno que sempre aconteceu na história da igreja. É um fenômeno que tem acontecido na igreja. Muitas pessoas estão na igreja por causa de outras pessoas e não por causa de Cristo. Muitas pessoas estão na igreja por causa da aliança que fizeram com outras pessoas e não com Cristo. Muitas pessoas estão na igreja porque são carentes do amor, do afeto, da atenção, da compreensão, do cuidado, da provisão de outras pessoas, ao invés de estarem na igreja dependendo única e exclusivamente de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É um fenômeno. Por que tantas pessoas saem da igreja? Porque elas se apegam ao pastor, ao obreiro, ao diácono, ou à irmã de oração, ou ao discipulador, ou aquele que conduziu. Invariavelmente essa pessoa vai falhar com ela. E quando essa pessoa falha com ela, ela deixa a igreja, se desvia, se perde. Porque a sua aliança superficialzinha foi feita com homens. A motivação dela vir aos cultos são homens. A motivação dela orar são os homens. Homem e mulher, quando eu digo homens. A motivação dela crer são os homens. O termômetro da fé delas são homens, pessoas, e não Cristo. E você tem uma enorme possibilidade de estar encaixado nesses números. Você tem uma dependência de pessoas. Se determinada pessoa não te cumprimentar, mexe na sua fé. Se determinada pessoa não visitar você, acaba com a tua fé. Se você não ter atenção adequada de determinada pessoa, destrói a fé. Que miséria de aliança é essa? Que miséria de fé é essa? Que cristianismo é esse que depende de homens e não de Deus? Isso é uma doença, é uma anomalia. É uma idolatria. Eu
eu não venho, meu irmão, eu congreguei numa igreja há 7 anos, escuta aqui, 7 anos. Em 7 anos, nem um pastor, nem um obreiro, ninguém nunca visitou minha casa. Em 7 anos. Em 7 anos eu nunca recebi uma cesta básica, não recebi R$1 para pôr gasolina, uma Bíblia, um folheto, nenhum patrocínio da igreja. E era o maior evangelista da igreja. Nunca recebi. Nunca recebi nada. Nunca tive elogios. Nunca tive nada. Nada. Tinha 5 cultos na sede e 2 no núcleo do Portinari. Sabe quantos eu ia? 7. Eu ia 5 no centro, 2 no Portinari. Eu frequentava 7 vezes por semana. Não tinha nenhuma preocupação com ninguém. Eu não queria saber que louvor que ia cantar, que pastor que ia pregar, quem iria pegar na minha mão, não. Eu sabia que naquele lugar a sabedoria de Deus estava sendo anunciada. Eu sabia que naquele lugar Deus se fazia presente pelo Espírito Santo. Eu sabia que a água da vida ia jorrar e eu poderia beber. Eu sabia que o pão do céu desceria e eu fartaria minha alma. E isso era suficiente para o vento com os homens. 7 anos, sem nenhuma assessoria, sem nada. Por quê? Porque eu estava olhando para o autor e consumador da fé. Em momento nenhum eu criei qualquer dependência sobre homens. E você precisa aprender isso. Elas se tornam dependentes, fazem alianças com pessoas. Deixa eu perguntar para você: qual a sua motivação de vir a essa igreja? Qual a sua motivação de ler a palavra? Qual a sua motivação de orar? O que mantém você de pé? Quantos apertos de mão você recebe? Quantas visitas pastorais você recebe? A atenção que você recebe de determinada pessoa? Ou o que Cristo fez por você na cruz? Ou a obra que ele diz, tetelestai, está consumado? Não é suficiente a morte e a ressurreição dele? Você precisa de uma muleta, de um aparato? Paulo vai dizer a seus coríntios, Alexandre: não sejais mais como meninos, inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina. Isso é coisa de menino, inconstante. Fizeram um comentário ali: não vão mais na igreja. Não pegaram na minha mão, não vão mais na igreja. Chamei para jantar, não veio, não vão mais na igreja. Então não vai mais na igreja. Porque se você quer a glória dos homens, o lugar está errado. Você quer a glória dos homens, vai na Câmara dos Deputados. Aqui não, meu filho. Você veio honrar um Deus invisível que se faz presente na pessoa do Espírito Santo. Aqui que ele escreveu aos Hebreus, olhando para ele. Ele quem? Jesus, autor e consumador da fé. Qual é a sua motivação? Essa dependência humana é fatal dentro da igreja. Olha o que diz 1 João, presta atenção, capítulo 1, verso 3. João que está dizendo: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. O que quer dizer ter comunhão conosco? Para que partilhem da mesma glória que possuímos. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. João está escrevendo aos cristãos. Ele está dando uma recomendação, dizendo assim, prestem atenção. Ele está querendo livrá-los do gnosticismo. Quando ele diz a nossa comunhão com Deus, ele está ensinando 2 coisas: a encarnação de Jesus e a pessoalidade de Deus. É um atributo, a pessoalidade de Deus. O que é isso? Quando Deus escreve lá em Gênesis 2, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o termo usado ali é Elohim. Elohim, um Deus pessoal, faz seres pessoais.
que significa ser pessoa? Pessoa significa ter vontade, pensamento e sentimento. Deus tem vontade, pensamento e sentimento. Tá, o que significa ser pessoa? Significa que Deus é relacionável. Se Ele é relacionável, a comunhão do crente é com Deus pessoal, que se relaciona. A dependência de um crente é de Deus e não dos homens. João está dizendo, a nossa comunhão é com Deus, a nossa comunhão é com seu Filho. Ou seja, a nossa dependência é de Deus, a nossa carência é por Deus. É o que ele está ensinando. Quando ele diz, João 1,5, Deus é luz e nele não há treva alguma. O que significa Deus ser luz? Significa que Deus não está obscuro, Deus não está oculto. Deus ser luz significa Deus se revelou. Deus existe, é uma pessoa, está presente. Logo você tem que depender dele, tem que fazer uma aliança com ele, tem que ter comunhão com ele. É isso que o texto está dizendo. O texto fala da pessoalidade de Deus, da nossa união com Cristo, fala de participar da sua natureza através de um relacionamento. Ele está ensinando para aqueles cristãos, porque o gnosticismo ensinava que a matéria é má. Então um Deus Espírito que é santo não poderia se comunicar com homens de carne, de matéria má. Então isso não podia existir. O gnosticismo ensinava que a carne é ruim, o que é bom, o corpo é ruim, o que é bom é só o Espírito. Logo um Deus Espírito jamais se comunicaria com matérias, homens. João está dizendo, não, o Deus Espírito, que é uma pessoa, tem comunhão com vocês. Vocês podem ter acesso a Ele, podem adorá-lo, podem ser a habitação dEle, podem se unir com o Filho dEle. E por isso a sua comunhão é com Ele. Meu irmão, deixa eu dizer, com quem é a sua comunhão? Com quem é a sua aliança? Com quem é? Quem você nutre o seu maior relacionamento? De quem você é dependente? Da mãe, da tia, da namorada, do noivo? João está dizendo, a nossa dependência é de Deus e do seu Filho. A nossa comunhão é com Deus e com seu Filho, e não com os homens. Hebreus 12, 1, 3 diz assim, olha, escuta. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que é que o autor está dizendo? Nós que? Os cristãos daquela época. Estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Quem era essa nuvem de testemunhas? Aqui é Hebreus 12. A nuvem de testemunhas é o capítulo anterior, o 11. Pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé Sansão, pela fé Davi, pela fé Pedro, e vai. As testemunhas era os Hebreus 11, a galeria de Hebreus 11, os exemplos de fé. O autor está escrevendo dizendo, olhem para eles, mas não para eles, para os exemplos de fé. É para olhar para a fé que eles tinham em Deus, visto pois que estamos rodeados de tantas pessoas que creram em Cristo. Deixemos todo o embaraço. O que é o embaraço? As picuinhas, os caprichos, a dependência do homem. O autor dos Hebreus diz, visto que Moisés, Abraão, Isaac, Jacó dependeram tanto de Deus, fizeram uma aliança tão poderosa com Cristo e foram homens tão poderosos, deixem então, já que vocês estão vendo esses exemplos, deixem a carência, deixem as picuinhas, deixem as porfias, deixem as invejas, deixem de ficar feridos, emburrados por causa de coisas
pequenas como um aperto de mão de um cara que peca mais do que vocês. Deixe os embaraços. Não vou vir mais no culto. Ah, por que você não vai vir? Porque eu fui mostrar um projeto para o pastor Danilo, ele não deu bola. Ah, então a sua aliança consiste no projeto. Eu não vou porque eu marquei uma visita, fiz um frango a passarinho lá em casa, o pastor não foi. Comeu frango a passarinho. Ele está dizendo, deixa o frango a passarinho, deixa o chamate leão, deixa esses apertos de mãos imbecis, deixa esse charmezinho tolo, estúpido, que não provém da cruz nem do Espírito Santo. Deixa as picuinhas. Vocês estão olhando para os heróis da fé. Isaías que foi cerrado ao meio, Daniel que fechou a boca dos leões, Davi que venceu exércitos. Deixe todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado é o que? A causa das picuinhas. Essas coisinhas levam ao pecado. Ele está dizendo, deixa isso. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual carreira que é, meu filho? Ele está falando, depois que você se converte, vem para Jesus, inicia-se uma carreira, uma corrida, uma maratona. Ele está dizendo, pare de olhar para os homens, pare de depender da matéria, pare de depender da glória humana, desembaraça-se disso e corra, avance o reino de Deus, pregue o evangelho, vai ler as escrituras, se santifica, paga as dívidas, vira um homem, uma mulher de Deus. Aí ele vai dizer, como eu consigo correr essa carreira com eficácia? Olhando para Ele, o autor e consumador da fé. Ele está dizendo, deixa de perder tempo com o judaísmo, com a circuncisão, com a lei de Moisés, com os apetrechos, com as pessoas. Corre a carreira, como? Olhando para Ele. Não é olhando para o pastor Paulo, não é olhando para o apóstolo Paulo, não é olhando para os grandes pregadores, para os puritanos, para os Spurgeon. É olhando para Ele, é olhando para Jesus, é tendo comunhão com Jesus. O autor da ideia que olhar para Ele devia ser o quê? Eles deveriam fixar os olhos em Jesus como objeto da salvação. É Ele que vai estender a mão salvadora, é Ele que pode remir, é Ele que pode perdoar, é Ele que pode resgatar. Olhe para Jesus como objeto de salvação, fixe os olhos nele, fixe sua fé nele, em Jesus, não é nos homens. Olhando para Ele, Jesus, autor e consumador da fé. Autor, o que quer dizer autor? Aquele que dá origem à fé. Quem dá origem à fé não é o pastor Paulo, não é o pastor Danilo. Quem dá origem à fé não é o Paul Washer, John MacArthur. Quem dá origem à fé não é Jonathan Edwards. É Ele que é o autor da fé, Ele que dá origem à fé, Ele que insufla fé em você, Ele que incute fé. É para olhar para Ele. Tire seus olhos desses pecadores, tire seus olhos desses homens cheios de limites. Olhe para o vencedor invicto, olhe para o capitão da salvação e olhe para o único que pode gerar, iniciar, produzir fé em você. Olhe para Ele. Autor, aquele que dá origem, e consumador da fé. Sabe o que quer dizer consumador? O que o autor te mente? Primeiro é aquele que dá origem, depois é o aperfeiçoador. A nossa fé, Denilson, diz a Bíblia, ela começa como um grão de mostarda, pequenininha, pois ela vai se desenvolvendo até se tornar uma grande árvore.
É por isso que a tua fé não se desenvolve, não cresce, porque os teus olhos estão voltados para os homens. Você tem que olhar para aquele que aperfeiçoa a fé, aquele que dilata a fé, aquele que engrandece a fé, aquele que aperfeiçoa. A primeira vez que você creu, aquela fezinha miúda, inocente, ingênua, e agora ele vai aperfeiçoar. Quando os meus olhos estão em Cristo, quando eu sou dependente de Cristo, quando eu tenho uma carência de Cristo, Ele dilata a minha fé, Ele aperfeiçoa, eleva, amadurece a minha fé. Para quê? Para que eu possa correr a carreira, para que eu possa lutar contra os gigantes, vencer as lutas, as crises. Eu tenho que olhar para Jesus e não para os homens. O qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentando-se à destra do trono de Deus. Olha só: considerai, pois, aquele que suportou tais condições. Agora o comentário: ele é nosso exemplo para não desfalecermos. Considerai aquele que suportou, aquele que venceu, aquele que derrotou o pecado, derrotou a morte, despojou principados e potestades. Ele é o modelo de perseverança, ele é o modelo de obediência, ele é o modelo de fé. Olhai, considerai aquele que suportou tais afrontas. Quem suportou? Não foi eu, não foi os apóstolos, não foi a sua tia, não foi a amiga da igreja, foi Cristo que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Como é que é? Aqui está a causa de crente fraco: para que não enfraqueçais. Opa, como eu não me enfraqueço? Quando eu olho para o autor e consumador da fé. Como eu me enfraqueço? Quando eu tiro os olhos dele para orar pelos homens. Quantos estão entendendo? Diz amém. Vocês estão preocupados demais no que os outros pensam, preocupados demais com a opinião alheia, se apegando a homens demais, por isso estão fracassando. Uma igreja santa aponta para um Deus santo. Uma igreja santa só tem olhos para o seu Criador, para o seu Redentor. Ela não quer saber de apóstolo, de herói da fé, de pastor prodigioso. Ela quer ver o Cristo ressurreto. Preocupação demais com homens. Eu vejo nessa igreja, eu já ouvi cada absurdo. Irmã, está firme para pulsar. Eu vou grudado na sua perna, Jesus. Se você for grudado na minha perna, é perigoso você ir para o inferno. Eu vou grudar na sua perna, pastor. Você vai, quando Jesus te arrebatar, eu vou grudar na sua perna. Irmã, gruda na perna de Jesus, minha irmã. É só Ele que pode salvar. Não há nenhum outro nome abaixo do céu a qual importa que sejamos salvos, a saber, Cristo Jesus. Gruda no pé de Cristo, se agarra em Cristo. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou na orla, não foi de Pedro, não foi de André, Tiago, foi na orla do manto de Jesus. Pastor Paulo não tem nada para te oferecer, a não ser pecado. Nada. Tira essa burrice da sua cabeça. Você não compreende nada. É Ele. Eu lembrava do Senhor, pastor Paulo, e eu pedia, pastor Paulo está orando por mim. Romanos 8 diz: o qual está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Quem está do lado direito do trono de Deus é Jesus. É Ele quem intercede por você. É Ele que você deve clamar. É nas orações dele que você deve confiar, e não nas minhas ou de qualquer outro homem.